Marina entregou um bilhete a um estranho no restaurante. 7 linhas que salvaram uma vida. Mas o que ela não sabia é que aquele homem simples guardava um segredo que mudaria o destino dela para sempre. A chuva batia forte nas janelas do restaurante Sabor em Tradição, quando Eduardo Mendes empurrou a porta de vidro e entrou. Pingava água de suas roupas encharcadas. A barba por fazer e as roupas simples e amarrotadas faziam ele parecer apenas mais um trabalhador cansado, buscando refúgio da tempestade. Ninguém ali dentro fazia ideia de que aquele homem controlava uma fortuna de milhões. E ninguém poderia imaginar que aquela seria a última vez que Eduardo Mendes entraria em qualquer lugar como a pessoa que costumava ser. Ele caminhou até uma mesa no canto, a mais discreta do salão. Sentou devagar, como quem carrega um peso invisível nos ombros. O movimento no restaurante era intenso. Garçons corriam de um lado para o outro. Clientes conversavam alto, riam, viviam. Eduardo apenas observava tudo aquilo como quem assiste a um filme em que não faz mais parte. Seus dedos tocaram o anel de casamento que ainda usava. Girou o anel 3 vezes, um hábito que mantinha desde que ela se foi. Marina Cardoso equilibrava 4 pratos no braço esquerdo quando notou o homem molhado sentado sozinho no canto. Algo nele chamou sua atenção imediatamente. Não era a roupa simples, não era a aparência cansada, era o olhar. Aquele olhar vazio que ela conhecia bem demais. O olhar de quem perdeu algo que nunca mais vai encontrar. O olhar de quem está apenas existindo, não vivendo. Ela entregou os pratos nas mesas, limpou as mãos no avental e caminhou até Eduardo. Boa noite. Posso anotar seu pedido? Marina perguntou com um sorriso gentil. Eduardo levantou os olhos. Por um segundo, seus olhares se encontraram. Marina sentiu um aperto no peito. Era como olhar num espelho do passado. O prato mais barato do cardápio. Eduardo respondeu com voz baixa, quase inaudível. Marina não perguntou qual era. Apenas assentiu e anotou. Mas antes de se afastar, hesitou. Olhou novamente para aquele homem. Para o anel que ele girava nos dedos. Para a forma como seus ombros pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Do outro lado do salão, 2 garçons observavam a cena e cochichavam entre si. Olha só, a Marina atendendo mais um pedinte, um deles murmurou com desprezo. Ela perde tempo com qualquer um, por isso nunca vai sair daqui. O outro completou, rindo baixo. Marina fingiu não ouvir. Estava acostumada. Caminhou até a cozinha, fez o pedido e encostou na parede por um momento. Fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu novamente, uma lágrima solitária escorreu. Limpou rápido. Ninguém poderia ver. Ninguém poderia saber que por trás daquele sorriso gentil havia uma mulher que lutava todos os dias apenas para não desmoronar. 15 minutos depois, Marina voltou com o prato. Macarrão simples, molho básico, um pedaço pequeno de pão. Eduardo olhou para a comida como quem não sente mais vontade de comer nada. Marina colocou o prato na mesa, ajeitou o guardanapo. Então, num movimento rápido e discreto, deslizou um papel dobrado por baixo do guardanapo. Seus olhos encontraram os de Eduardo por apenas 2 segundos. Se precisar de algo mais, estarei por aqui, ela disse suavemente, e se afastou antes que ele pudesse responder. Eduardo olhou para o guardanapo, franziu a testa, olhou ao redor. Ninguém prestava atenção nele. Pegou o papel dobrado e abriu devagar, como quem desarma uma bomba. Começou a ler. As primeiras palavras o fizeram parar de respirar. Sei que não me conhece, mas reconheço a dor de quem perdeu alguém. Eu também perdi. Eduardo sentiu o peito apertar. Como? Como ela sabia? Continuou lendo, as mãos começando a tremer. Se está pensando em desistir de tudo hoje, por favor, não desista. O mundo ainda precisa de você. E essa dor que carrega, ela prova que você amou de verdade. Marina. A última linha destruiu a parede que Eduardo mantinha erguida há meses. Uma lágrima caiu no papel.
depois outra. Ele rapidamente cobriu o rosto com as mãos, tentando esconder. Mas era tarde demais. A barragem se rompeu. Ali, naquele restaurante barulhento, cercado de estranhos, Eduardo Mendes chorou pela primeira vez desde o funeral. Marina observava de longe, limpando uma mesa próxima. Viu os ombros dele tremerem. Viu ele enxugar o rosto rapidamente. Sentiu uma pontada no peito. Talvez tivesse ultrapassado um limite. Talvez não devesse ter escrito aquilo. Mas então, aconteceu algo que ela não esperava. Eduardo levantou, pegou a carteira, tirou todo o dinheiro que tinha dentro e deixou sobre a mesa. Era 10 vezes o valor da conta. Ele olhou ao redor, procurando Marina. Quando a encontrou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles. Algo que não estava lá quando ele entrou. Havia vida. Eduardo caminhou até a porta. Parou. Virou. Olhou para Marina uma última vez. Ela segurava um pano de prato, imóvel, esperando. Ele a sentiu levemente. Uma reverência silenciosa. Um agradecimento que palavras não conseguiriam expressar. E saiu na chuva. Marina ficou parada, o coração acelerado. Não sabia por que havia feito aquilo. Não sabia o que tinha visto naquele homem que a fez quebrar sua própria regra de nunca se envolver com clientes. Mas algo nele a fez lembrar da pior noite de sua vida. A noite em que também pensou em desistir. A noite em que um estranho fez um gesto simples que a salvou. Ela caminhou até a mesa que Eduardo deixou. Viu o dinheiro. Pegou. Contou. Seus olhos arregalaram. Aquilo daria para pagar metade do aluguel atrasado. Mas então viu algo mais. Embaixo das notas, Eduardo havia deixado um cartão de visita virado para baixo. Marina virou o cartão. Leu o nome impresso. Eduardo Mendes, CEO, Rede, Sabor e Tradição. O cartão caiu de suas mãos. Ela olhou para a porta. Depois para o cartão no chão. Depois para o bilhete que ainda estava na mesa, manchado com lágrimas. Marina cobriu a boca com as mãos. Suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou na cadeira. O homem que ela acabou de salvar era o dono da empresa inteira. E de alguma forma impossível de explicar, aquele bilhete que ela escreveu para um estranho em desespero acabara de mudar tudo. Do outro lado do restaurante, Ricardo Tavares, o gerente, observava Marina com olhos estreitos. Ele tinha visto o dinheiro, tinha visto o cartão, e não tinha gostado nada daquilo. Marina, ele chamou com voz ríspida. Na minha sala. Agora. Marina engoliu seco. Pegou o cartão do chão, guardou no bolso do avental e caminhou em direção ao escritório. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela não sabia ainda, mas aquele bilhete que salvou uma vida estava prestes a colocar a dela em perigo mortal. Marina empurrou a porta do escritório de Ricardo Tavares. O ar lá dentro parecia mais pesado, carregado de tensão. Ricardo estava sentado atrás da mesa, os dedos entrelaçados, o olhar fixo nela como um predador observando a presa. Ele não pediu para ela sentar. Queria que ela ficasse de pé. Queria que ela se sentisse pequena. Feche a porta, ele ordenou. Marina obedeceu. Seus dedos tremiam levemente. Ela conhecia aquele tom, conhecia aquele olhar. Já tinha visto Ricardo destruir a carreira de 3 funcionários nos últimos meses. Sempre com a mesma frieza, sempre com a mesma satisfação cruel nos olhos. Quanto ele te deu? Ricardo perguntou direto, sem rodeios. Quem? Marina fingiu não entender, ganhando tempo. Ricardo bateu a mão na mesa com força. O barulho ecoou pela sala pequena. Não me faça de idiota, Marina. O homem que acabou de sair. Vi você guardando dinheiro. Quanto foi? Marina respirou fundo. Sabia que mentir seria pior. Ele deixou gorjeta, não contei ainda. Gorjeta. Ricardo repetiu a palavra com desprezo. Aquele mendigo molhado deixou gorjeta generosa assim? Interessante, muito interessante. Ele se levantou devagar, contornou a mesa e parou a poucos centímetros de Marina. Ela podia sentir o cheiro forte de café velho em seu hálito.
Sabe qual é o seu problema, Marina? Você se envolve demais. Trata cliente como se fossem da sua família. Isso aqui é um restaurante, não um abrigo de caridade. Eu só fiz meu trabalho. Marina respondeu, a voz firme apesar do medo. Seu trabalho é servir comida e trazer a conta. Nada mais. Mas você fica conversando, dando atenção, fazendo caridade com sorriso. E sabe o que isso causa? Expectativa. Cliente começa a achar que merece tratamento especial. E quando não recebe de outros garçons, reclama. E adivinha quem lida com reclamação? Eu. Marina apertou os punhos. Cada palavra de Ricardo era uma lâmina. Mas ela não podia revidar, não podia perder aquele emprego. Sofia precisava dela. Vou ser claro com você, Ricardo continuou, voltando para trás da mesa. Você está numa corda bamba, um passo errado e cai. E quando cair, não vou estar aqui para segurar. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta, jogou sobre a mesa. 3 reclamações de clientes nas últimas semanas. Dizem que demoraram muito para ser atendidos. Dizem que a comida veio fria. Adivinha o setor? O seu. Marina sentiu o estômago gelar. Aquilo era mentira. Ela sabia que era mentira. Nunca recebera reclamação alguma. Mas olhando para os papéis na pasta, percebeu a verdade horrível. Ricardo estava fabricando evidências contra ela. Isso não é verdade. Ela sussurrou. Não? Ricardo sorriu friamente. Está tudo documentado aqui. Assinado, datado, carimbado. Você acha que alguém vai acreditar na sua palavra contra documentos oficiais? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marina entendeu a mensagem. Ricardo estava construindo um caso contra ela. Estava criando motivos para demiti-la, e ela não tinha como se defender. Pode ir. Ricardo dispensou com um gesto de mão. E da próxima vez que um mendigo generoso aparecer, lembra que gorjeta é dividida com a equipe, todo mundo, inclusive gerência. Marina saiu do escritório com as pernas bambas. Apoiou-se na parede do corredor por um momento, tentando controlar a respiração. As lágrimas queimavam, mas ela não deixou cair. Não ali, não onde alguém pudesse ver. Voltou para o salão. O movimento continuava intenso. Clientes comendo, conversando, alheios ao drama que acontecia nos bastidores. Marina pegou a bandeja e voltou ao trabalho mecânico. Sorrir, anotar pedido, servir, limpar mesa, repetir. Mas sua mente estava longe dali. Estava no cartão que guardava no bolso. No nome impresso, Eduardo Mendes, CEO. O homem que ela salvou com um bilhete era o dono de tudo aquilo. E ela não fazia ideia do que isso significava. 3 dias se passaram. Marina não viu Eduardo voltar. Parte dela achou que nunca mais o veria. Talvez aquele momento tivesse sido apenas isso. Um momento. Um cruzamento de vidas que logo se separariam novamente. Mas na 4ª noite, enquanto limpava mesas no final do expediente, a porta do restaurante se abriu. E lá estava ele, Eduardo Mendes. Mas diferente. A barba estava feita. As roupas ainda eram simples, mas limpas. O olhar continuava carregando tristeza, mas havia algo mais agora. Determinação. Marina sentiu o coração acelerar. Seus olhos se encontraram através do salão. Eduardo assentiu levemente, uma saudação silenciosa. Caminhou até a mesma mesa do canto. Sentou. Esperou. Marina olhou ao redor. Ricardo não estava. Respirou aliviada e caminhou até a mesa de Eduardo. Boa noite, ela disse suavemente. Voltou? Voltei, Eduardo confirmou. Seus olhos estavam fixos nela, intensos. Precisava. Marina sentiu um arrepio. Não de medo, de algo que não conseguia nomear. Posso anotar seu... Como você sabia? Eduardo a interrompeu. Marina piscou confusa. Sabia o quê? Tudo, Eduardo respondeu, a voz baixa, mas firme. Como sabia sobre a perda? Como sabia que eu estava... Pensando em desistir, Marina puxou a cadeira em frente e sentou. Sabia que estava quebrando o protocolo. Sabia que Ricardo a mataria se visse. Mas algo na voz de Eduardo a fez parar. Vi seu anel? Ela começou devagar.
Vi como você girava ele nos dedos. 3 vezes. Sempre 3. É um hábito de quem perdeu alguém e ainda não consegue aceitar. Eduardo olhou para o anel. Girou. 1, 2, 3 vezes. Um sorriso triste apareceu. E sobre eu querer desistir, Marina hesitou. Seus olhos encheram de lágrimas. Porque eu reconheci o olhar vazio. A forma como você entrou sozinho na chuva, molhado, sem se importar. A forma como pediu o prato mais barato. Não porque não tinha dinheiro, mas porque comida não importava mais. Eu reconheci, porque já estive exatamente onde você estava. Eduardo inclinou-se para a frente. Você perdeu alguém. Não era pergunta, era afirmação. Marina assentiu, a primeira lágrima finalmente escapando. Meu marido, tempos atrás, acidente. De repente estava aqui. Depois, não estava mais. E junto com ele, levou meu chão, meu ar, minha vontade de continuar. E o que te salvou? Eduardo perguntou, genuinamente curioso. Marina sorriu através das lágrimas. Um estranho, numa noite de chuva. Quando tudo estava desmoronando, ele não me conhecia, não sabia meu nome, mas fez um gesto tão simples, tão pequeno, que me lembrou que ainda havia bondade no mundo, e se havia bondade, talvez houvesse razão para continuar. Por isso escreveu o bilhete para mim, Eduardo completou. Por isso escrevi, Marina confirmou, porque pensei, se eu pudesse ser para você o que aquele estranho foi para mim, você foi. Eduardo a interrompeu, a voz embargada. Você não imagina o quanto foi. Marina limpou as lágrimas. Olhou ao redor nervosa. O restaurante estava quase vazio, mas sabia que não podiam continuar aquela conversa ali. Preciso voltar ao trabalho, ela disse, levantando. Espera. Eduardo segurou seu pulso gentilmente. Marina olhou para a mão dele, depois para os olhos dele. Eu sei quem você é, Marina. E você sabe quem eu sou. Marina engoliu seco. Viu o cartão. Então sabe que posso ajudar. Deixa eu retribuir o que você fez por mim. Não preciso de caridade. Marina respondeu com dignidade. Não é caridade, Eduardo insistiu. É justiça. Você salvou minha vida, literalmente. Deixa eu, pelo menos, facilitar a sua. Marina ia responder quando uma voz cortou o ar como lâmina. Marina! Ela virou. Ricardo Tavares estava parado na porta do escritório, o rosto vermelho de raiva. Na minha sala, agora! Eduardo soltou o pulso de Marina. Ela olhou para ele uma última vez, medo estampado no rosto, e caminhou em direção ao escritório. Eduardo observou. Observou a forma como Ricardo olhava para Marina. Observou a crueldade naquele olhar. E algo dentro dele despertou. Não era mais o homem quebrado que entrou naquele restaurante dias atrás. Era o CEO de um império. E ninguém ameaçava quem salvou sua vida. Ninguém. A porta do escritório bateu com força. Marina estava sozinha com Ricardo novamente, mas desta vez havia algo diferente no ar, algo perigoso. Ricardo não estava apenas irritado, estava calculista, frio, determinado. Senta, ele ordenou, apontando para a cadeira. Marina permaneceu de pé. Prefiro ficar em pé. Ricardo deu um sorriso torto. Aquele sorriso que ela aprendeu a temer. Como quiser. Isso não vai demorar mesmo. Ele abriu a gaveta e tirou um envelope pardo. Jogou sobre a mesa. O envelope deslizou até parar na beira, quase caindo. Abre, Ricardo disse. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu devagar. Dentro havia fotos. Fotos dela. No restaurante. Servindo mesas. E em cada foto havia marcações em caneta vermelha. Círculos. Setas, anotações. O que é isso? Marina perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Evidências, Ricardo respondeu, encostando na mesa com os braços cruzados. 5 clientes diferentes, 5 reclamações formais, todas contra você. Atendimento demorado, comida fria, grosseria. Isso é mentira, Marina explodiu. Eu nunca fui grosseira com ninguém. Tem a assinatura deles aqui. Ricardo bateu o dedo nas fotos.
Tem data, tem hora, tem tudo o que eu preciso para te mandar embora por justa causa. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Justa causa significava sem direitos, sem indenização, sem nada, e com o histórico de demissão por justa causa, nunca mais conseguiria emprego em restaurante nenhum. Por quê? Marina sussurrou, lágrimas começando a escorrer. Por que está fazendo isso comigo? Ricardo se aproximou. Parou tão perto que Marina podia ver as veias saltadas no pescoço dele. Porque você não sabe o seu lugar. Ele cuspiu as palavras. Você sorri demais, conversa demais, importa-se demais. E isso faz os outros garçons parecerem ruins. Faz eu parecer ruim. Cliente sai daqui elogiando você e reclamando do resto. Sabe o que isso causa? Problema. Para mim, Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. Então me demita, ela disse, a voz embargada mas firme. Mas não invente mentiras. Não destrua meu nome. Ricardo riu, uma risada seca sem humor. Eu não vou te demitir, Marina. Você vai pedir demissão, sozinha. Vai entregar uma carta dizendo que não aguenta mais a pressão e vai sair daqui sem fazer escândalo, sem falar com ninguém, sem causar problema. E se eu não fizer isso? Ricardo pegou o envelope de volta, guardou na gaveta, tirou outro envelope. Este era branco, fino. Marina reconheceu o logo impresso. Era do departamento financeiro da empresa. Então vou usar isso aqui. Ricardo mostrou o envelope sem abrir. Investigação interna, desvio de gorjetas, seu nome como principal suspeita. E aquele dinheiro que você guardou ontem, aquela gorjeta generosa do cliente especial, você não dividiu com a equipe, dividiu? Não entregou para a gerência como manda o regulamento. Marina ficou pálida. O dinheiro, ela tinha guardado. Planejava usar para pagar parte do aluguel atrasado, mas era contra as regras. Gorjetas acima de um certo valor precisavam ser divididas. Ela sabia disso. E Ricardo sabia que ela sabia. Você tem 24 horas, Ricardo finalizou, abrindo a porta. Amanhã, mesma hora. Ou vejo sua carta de demissão nessa mesa. Ou vejo você sendo escoltada pela segurança por roubo. Escolha. Marina saiu do escritório com as pernas bambas. O corredor girava. Ela se apoiou na parede, tentando respirar, tentando pensar. Mas não conseguia. Tudo estava desmoronando. De novo. Marina pegou 3 ônibus até chegar em casa. Já passava da meia-noite. As ruas estavam desertas. A chuva fina molhava seu rosto, misturando-se com as lágrimas que não paravam de cair. Abriu a porta do pequeno apartamento. A luz da sala estava acesa. Seu coração apertou. Sofia deveria estar dormindo. Entrou e encontrou a filha sentada no sofá, abraçada ao urso de pelúcia surrado. A vizinha, Dona Cecília, estava ao lado dela, fazendo carinho no cabelo da menina. Sofia? Marina correu e se ajoelhou na frente da filha. O que aconteceu? Por que não está dormindo? Sofia olhou para a mãe com aqueles olhos enormes e inocentes. Tive pesadelo, mamãe, a menina disse com voz sonolenta. Sonhei que você foi embora e não voltou. Marina puxou a filha para um abraço apertado, as lágrimas agora caindo sem controle. Dona Cecília levantou, pegou a bolsa. Ela acordou chorando há 1 hora. A vizinha explicou baixinho. Fiquei com ela até você chegar. Tudo bem com você, filha? Marina assentiu sem conseguir falar. Dona Cecília apertou seu ombro com carinho e saiu, fechando a porta devagar. Sofia se afastou um pouco, olhando para o rosto da mãe. Por que tá chorando, mamãe? Marina enxugou o rosto rapidamente, forçando um sorriso. É só cansaço, meu amor. Mamãe tá bem. Mentira, Sofia disse com aquela sinceridade brutal das crianças. Você tá triste. Posso ver. Marina respirou fundo. Não podia desmoronar na frente da filha. Não podia transferir o peso do mundo para aqueles ombrinhos pequenos. Às vezes adultos ficam tristes mesmo, Sofia. Mas passa. Sempre passa. Igual quando o papai foi para o céu? Sofia perguntou.
a voz ficando menor. Marina sentiu uma facada no peito. A sentiu devagar, igual quando o papai foi para o céu. Sofia abraçou a mãe de novo. Então vai passar, mamãe, porque você é forte. Você me disse que é forte. Marina fechou os olhos, abraçando a filha com toda a força que ainda tinha. Como explicar para aquela criança que a força estava acabando? Que o mundo era cruel demais? Que às vezes, não importa o quanto você lute, você perde mesmo assim? Não podia, não ia. Sofia merecia acreditar que coisas boas ainda acontecem, mesmo que Marina já não acreditasse mais. Vem, vamos dormir, Marina disse, levantando a filha no colo. Levou Sofia para o quarto. Deitou com ela na cama pequena. Ficou ali, ouvindo a respiração da filha acalmar, se tornar profunda, regular. Sono. Marina olhou para o teto rachado do apartamento. Olhou para a parede descascada, para a janela que não fechava direito, para a vida que construíra com tanto esforço e que estava prestes a desmoronar novamente. Pensou na carta de demissão que teria que escrever. Pensou em como conseguiria outro emprego com Sofia para cuidar. Pensou em como pagaria o aluguel atrasado. Pensou em como explicaria para a filha que talvez teriam que sair dali. E pela primeira vez em muito tempo, Marina Cardoso pensou em desistir. Na manhã seguinte, Marina chegou ao restaurante 1 hora mais cedo. Queria evitar todo mundo, queria apenas pegar suas coisas do armário e ir embora, escrever a carta, entregar, acabar com aquilo. Mas quando entrou pela porta dos fundos, ouviu vozes no escritório de Ricardo. A porta estava entreaberta. Ela reconheceu a voz de Ricardo imediatamente. Mas havia outra voz, masculina, calma, firme, familiar. Marina se aproximou devagar, escondendo-se atrás da parede. Espiou pela fresta da porta. Eduardo Mendes estava lá, de pé, de frente para Ricardo. Mas não era o Eduardo de roupas simples. Era o Eduardo CEO. Postura ereta, olhar penetrante, autoridade irradiando de cada gesto. Quero todos os registros de funcionários dos últimos 6 meses, Eduardo dizia, a voz controlada, mas com um tom de aço. Reclamações, demissões, transferências, tudo. Ricardo gaguejou. Senhor Mendes, eu não estava esperando sua visita. Se tivesse avisado, eu teria preparado. Não quero preparação. Eduardo o cortou. Quero verdade. E tenho a sensação de que há muita mentira nesta unidade. Ricardo empalideceu. Marina prendeu a respiração. Eduardo continuou, dando um passo em direção a Ricardo. E sobre a funcionária Marina Cardoso. Quero saber por que há reclamações contra ela que surgiram todas na mesma semana. Acha isso normal? Ricardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. E Marina percebeu algo que a fez tremer dos pés à cabeça. Eduardo não estava ali por acaso. Ele estava investigando, ele estava caçando, e Ricardo era a presa. Marina não conseguia se mover. Seus pés pareciam grudados no chão frio do corredor. Cada palavra que saía do escritório de Ricardo era uma revelação. Cada segundo que passava tornava tudo mais surreal. Eduardo continuava de pé, imponente, enquanto Ricardo suava frio atrás da mesa. As reclamações. Senhor Mendes. São procedimentos normais. Ricardo tentava se explicar, a voz tremendo levemente. Clientes insatisfeitos acontecem em qualquer restaurante. 5 reclamações. Eduardo repetiu, pegando uma pasta que tinha trazido consigo. Contra a mesma funcionária. Na mesma semana, todas redigidas com a mesma estrutura de frase, mesma caligrafia nas assinaturas. Ele jogou a pasta sobre a mesa. Fotos e documentos se espalharam. Mandei meu departamento jurídico analisar. Sabe o que descobriram? Eduardo se inclinou sobre a mesa, fixando o olhar em Ricardo. Que 3 desses clientes insatisfeitos nunca fizeram reserva neste restaurante. Nunca usaram cartão aqui. Não aparecem em nenhuma câmera de segurança. Não existem. Ricardo ficou branco como papel.
Deve ter havido um erro no sistema. Erro? Eduardo bateu a mão na mesa. O som ecoou como um tiro. Ou fraude deliberada. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Eduardo estava desmontando a armadilha. Estava provando que tudo era mentira. Mas como? Como ele descobriu tudo aquilo? Senhor Mendes, eu posso explicar. Ricardo começou, mas Eduardo o interrompeu levantando a mão. Tenho mais, Eduardo disse, abrindo outra pasta. Desvio de gorjetas. Funcionários relatam de forma anônima que são forçados a dividir gorjetas com a gerência. Isso viola não só o regulamento da empresa, mas a lei trabalhista. Ricardo tentou levantar, mas Eduardo apontou para a cadeira. Senta. O comando foi tão firme, tão carregado de autoridade, que Ricardo obedeceu instantaneamente. Como um cachorro domesticado. E tem mais, Eduardo continuou, sua voz ficando mais baixa, mais perigosa. Descobri que você acessa contas bancárias de funcionários através do sistema interno. Monitora suas vidas pessoais. Usa informações privadas para chantagear quem não se curva às suas regras. Marina sentiu o sangue gelar. Ele sabia. Eduardo sabia tudo. Isso é absurdo, Ricardo tentou se defender, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Eduardo puxou uma cadeira e sentou, ficando na altura dos olhos de Ricardo. Quando falou novamente, cada palavra era uma sentença. Você transformou este restaurante num império de medo. Funcionários saindo doentes por estresse. 2 casos de depressão diagnosticada. Uma tentativa de... Eduardo pausou, a voz embargando por um segundo. Uma funcionária que quase tomou a pior decisão da vida porque você a destruiu psicologicamente. Marina prendeu a respiração. Ele estava falando dela? Não, não podia ser. Ele não sabia sobre aquela noite. Aquela noite em que ela ficou na beira da ponte, olhando para baixo, pensando que seria mais fácil. Marina Cardoso, Eduardo disse o nome dela, e Marina sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés. Viúva, mãe solo de uma criança de 6 anos, 3 meses de aluguel atrasado, conta de luz prestes a ser cortada, sem família, sem rede de apoio, e você... Eduardo apontou para Ricardo. Decidiu que ela seria seu próximo alvo. Ricardo engoliu seco. Eu não sabia da situação dela. Mentira! Eduardo bateu na mesa novamente, levantando. Você sabia, você sempre sabe. É assim que escolhe suas vítimas, pessoas vulneráveis que não podem revidar. Marina escorregou pela parede, sentando no chão frio do corredor. As lágrimas caíam sem parar. Eduardo sabia de tudo, de cada detalhe humilhante da vida dela, e estava usando aquilo para defendê-la. Dentro do escritório, Ricardo tentava uma última cartada. E o dinheiro? Ele disse, tentando recuperar algum controle. Ela pegou gorjeta e não dividiu. Está nos registros. Ela violou o regulamento. O dinheiro. Eduardo repetiu com um sorriso amargo. Você quer falar sobre dinheiro? Ele puxou outro documento. Nos últimos 18 meses, 47 mil reais em gorjetas simplesmente sumiram do sistema desta unidade. Dinheiro que deveria ter sido dividido entre funcionários. Dinheiro que foi direto para uma conta bancária. Quer adivinhar de quem é a conta? Ricardo não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto pálido dele. Você roubou, Eduardo disse, cada palavra pesada como chumbo. Roubou de pessoas que mal têm o que comer, que pegam 3 ônibus para chegar aqui, que trabalham dobrado para sustentar família. E usou esse dinheiro para quê? Carro importado, roupas de grife, viagens. Eduardo jogou fotos sobre a mesa. Fotos de Ricardo em restaurantes caros, em hotéis de luxo, dirigindo carro de último modelo. Tudo com dinheiro roubado, Eduardo concluiu. Ricardo desmoronou, literalmente. Os ombros caíram, a cabeça baixou, as mãos tremiam sobre a mesa. Eu posso devolver, ele murmurou. Pode, Eduardo concordou. Vai devolver,
cada centavo e vai devolver da cadeia. Ricardo levantou o rosto apavorado. Cadeia? Já registrei boletim de ocorrência, Eduardo disse pegando o celular. Polícia deve chegar em 15 minutos. Vai responder por apropriação indébita, falsificação de documentos, assédio moral e tudo mais que meus advogados conseguirem provar. E acredite, vão provar tudo. Foi nesse momento que Marina não conseguiu mais segurar. Um soluço escapou. Alto demais. Audível demais. Eduardo virou a cabeça na direção da porta. Tem alguém aí? Marina congelou. Quis se levantar, correr, desaparecer. Mas era tarde. Eduardo estava caminhando em direção à porta. Abriu e viu Marina encolhida no chão do corredor, o rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Por 3 segundos, ninguém se moveu. Eduardo olhava para Marina. Marina olhava para Eduardo. O tempo pareceu parar. Então Eduardo fez algo que Marina jamais esperaria. Ele se ajoelhou na frente dela, no chão frio. O CEO de um império bilionário, de joelhos, na altura dos olhos de uma garçonete quebrada. Quanto tempo você está aqui? Ele perguntou suavemente. Marina tentou falar, mas só conseguiu chorar mais forte. Eduardo olhou para trás. Ricardo ainda estava no escritório, petrificado. Eduardo voltou a atenção para Marina. Você não vai perder seu emprego, ele disse, a voz firme mas gentil. Você não vai perder nada. Eu prometo. Como... Marina finalmente conseguiu falar, a voz quebrada. Como você descobriu tudo? Eduardo respirou fundo. Porque 3 dias atrás, você salvou minha vida com um bilhete. Então achei justo descobrir quem você era. Investiguei. E quanto mais descobria, mais percebia que a pessoa que me salvou estava se afogando sozinha. Ele estendeu a mão para ela. Levanta, por favor. Marina olhou para a mão estendida. Depois para o rosto de Eduardo. Havia algo ali além de compaixão. Havia respeito, reconhecimento, gratidão. Ela pegou a mão dele. Eduardo a puxou para cima gentilmente. Marina ficou de pé, enxugando o rosto com as mangas. Eu ia desistir, ela confessou, a voz fraca. Hoje, ia escrever a carta e ir embora. Achei que não tinha escolha. Eduardo apertou a mão dela com mais força. Sempre tem escolha. E hoje você escolhe recomeçar. Sirenes soaram lá fora. A polícia havia chegado. Eduardo soltou a mão de Marina e voltou para o escritório. Ricardo estava tentando escapar pela porta dos fundos, mas 2 seguranças já bloqueavam a saída. Ricardo Tavares, Eduardo disse calmamente, você está demitido por justa causa. E preso. Policiais entraram. Algemas brilharam. Ricardo gritava, tentava se explicar, prometia devolver tudo, mas ninguém estava mais ouvindo. Eduardo voltou para o corredor. Marina ainda estava lá, encostada na parede, processando tudo o que acabara de acontecer. Vem comigo, Eduardo disse. Preciso te mostrar uma coisa. Marina o seguiu em silêncio. Caminharam até o estacionamento. Eduardo parou ao lado de um carro. Abriu o porta-malas. Dentro havia caixas. Dezenas delas. Isso, Eduardo explicou, é tudo que Ricardo roubou. Documentos, provas, registros. E isso, ele apontou para um envelope grande. É o dinheiro, 47 mil. Vai ser dividido entre todos os funcionários que ele roubou, incluindo você. Marina olhou para o envelope, depois para Eduardo. Não quero caridade. Não é caridade. Eduardo repetiu as mesmas palavras de dias atrás. É justiça. Marina fechou os olhos. Deixou as lágrimas caírem, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez em anos, Marina Cardoso acreditou que talvez, apenas talvez, coisas boas ainda acontecem. 2 dias se passaram desde a prisão de Ricardo. O restaurante Sabor em Tradição estava diferente. Os funcionários caminhavam com os ombros mais leves. Conversavam mais alto. Sorriam mais. Era como se uma nuvem negra tivesse finalmente se dissipado. Mas para Marina, nada parecia real ainda.
Ela estava no vestiário, trocando de roupa depois do turno, quando ouviu a porta se abrir. Virou e viu Camila, uma das garçonetes mais antigas, segurando um envelope. Marina, Camila disse, os olhos brilhando. Acabou de chegar isso para você, do escritório central. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. Dentro havia uma carta oficial e um cartão de acesso. A carta dizia: Marina Cardoso, você está convocada para a reunião na sede administrativa amanhã às 14 horas. Comparecimento obrigatório. Apresente-se na recepção com este cartão. Departamento de Recursos Humanos. Marina sentiu o estômago afundar. O que foi? Camila perguntou preocupada. Tá pálida. Vão me demitir, Marina sussurrou. É isso. Vão me mandar embora de forma oficial. Como assim? Camila franziu a testa. O Ricardo que era o problema. Ele foi preso. Mas eu violei o regulamento, Marina explicou, a voz falhando. Peguei aquela gorjeta e não dividi. Está registrado. Eles vão usar isso para me tirar sem causar problema. Marina sentou no banco do vestiário, a carta tremendo em suas mãos. Depois de tudo, depois de toda a esperança que Eduardo tinha plantado, no final ela ainda perderia tudo. Camila se ajoelhou na frente dela. Marina, escuta. Você é a melhor pessoa que trabalha aqui. Se eles te mandarem embora, esse lugar perde a alma. Vai nessa reunião. Defende-se. Você é forte. As palavras ecoaram na mente de Marina. As mesmas palavras que Sofia tinha dito. Você é forte. Mas ela não se sentia forte. Sentia-se exausta. No dia seguinte, Marina desceu do ônibus em frente ao prédio espelhado da sede administrativa. 20 andares de vidro e aço. Ela nunca tinha estado ali. Nunca imaginou que estaria. Entrou pela porta giratória. O hall de entrada era imenso, com piso de mármore e um lustre gigante no teto. Pessoas de ternos e vestidos elegantes caminhavam apressadas, falando ao celular, carregando pastas. Marina olhou para seu uniforme simples de garçonete. Sentiu-se minúscula ali. Caminhou até a recepção. A moça atrás do balcão sorriu educadamente. Posso ajudar? Tenho reunião. Marina mostrou a carta com mãos tremendo. Às 14 horas. A recepcionista conferiu o sistema. Marina Cardoso? Sim. 20º andar. Sala de reuniões executiva. As secretárias vão te receber no elevador. Marina engoliu seco. 20º andar. Sala executiva. Isso não era reunião de demissão comum, era execução pública. Entrou no elevador, apertou o botão. As portas se fecharam. A música suave tocava enquanto os números subiam. Cada andar parecia uma eternidade. 10º, 15º, 19º, 20º. As portas se abriram. Uma mulher elegante, com tablet na mão, estava esperando. Marina Cardoso... Marina apenas assentiu, a garganta seca demais para falar. Por aqui, por favor. Marina seguiu a mulher por um corredor longo. Quadros nas paredes mostravam a história da empresa. Fotos antigas do primeiro restaurante, premiações, expansões. Pararam em frente a uma porta dupla de madeira escura. A mulher abriu. Pode entrar. Marina respirou fundo e entrou. A sala era enorme, uma mesa de reunião que cabia 20 pessoas, janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira. E no fundo da sala, de costas, olhando pela janela, estava Eduardo Mendes. Ele virou quando ouviu a porta fechar. Marina, ele disse suavemente. Obrigado por vir. Marina ficou parada perto da porta, sem saber se devia sentar, ficar de pé ou correr dali. Senta, por favor. Eduardo apontou para uma cadeira. Marina obedeceu, sentando na ponta da cadeira, como quem está pronta para fugir a qualquer momento. Eduardo caminhou até a mesa, mas não sentou. Ficou de pé, as mãos nos bolsos, o olhar fixo nela. Sei que deve estar com medo, ele começou. Sei que deve estar achando que a chamei aqui para te demitir. Marina mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas.
Eu violei o regulamento, ela disse a voz fraca. Eu sei, eu peguei o dinheiro e não dividi. Eu estava desesperada, mas isso não justifica. Eu entendo se você quiser. Marina, Eduardo a interrompeu gentilmente. Você não está aqui para ser demitida. Ela levantou os olhos confusa. Não, não, Eduardo confirmou. Pegou uma pasta na mesa e abriu. Está aqui para receber uma proposta. Marina piscou, sem entender. Eduardo puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Não na ponta oposta da mesa. Ali mesmo, perto, na altura dos olhos. Passei os últimos dias investigando não só Ricardo, mas toda a rede, Eduardo explicou. E descobri algo assustador. Ele não era o único. Existem outros gerentes como ele. Pessoas que transformaram o ambiente de trabalho num inferno. Pessoas que esqueceram que por trás de cada funcionário existe uma vida, uma história, uma família. Ele pausou, os olhos ficando marejados. Eu construí esse império, continuou, a voz embargada. Mas no processo me distanciei das pessoas. Parei de ver rostos. Vi só números, lucro, expansão, crescimento. E enquanto isso, pessoas como você estavam sofrendo dentro da minha própria empresa. Marina viu uma lágrima escorrer pelo rosto de Eduardo, o CEO bilionário chorando na frente dela. Aquele bilhete que você me deu, Eduardo disse, pegando um papel do bolso. Era o bilhete, amarrotado, manchado de lágrimas antigas. Ele ainda carregava consigo. Esse papel me salvou, mas também me acordou, me fez perceber que eu tinha perdido o que realmente importa: humanidade. Ele colocou o bilhete sobre a mesa entre eles. Quero reconstruir essa empresa, não financeiramente. Ela já é bem-sucedida nisso. Quero reconstruir a alma dela. E não posso fazer isso sozinho. Preciso de alguém que entenda de verdade o que significa lutar, sofrer, sobreviver e ainda assim escolher ser gentil. Eduardo abriu a pasta e tirou um documento. Passou para Marina. Preciso de você. Marina olhou para o documento. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia ler, mas as palavras ficaram claras. Contrato de trabalho. Cargo: diretora de cultura organizacional e bem-estar dos colaboradores. Marina leu uma vez, duas, três. Não estava entendendo. Isso é... Ela começou, mas não conseguiu terminar. Uma oferta, Eduardo disse. Para você liderar um departamento novo. Um departamento que vai garantir que nenhum funcionário dessa rede passe pelo que você passou. Que vai ouvir, proteger, defender. Que vai transformar esse império em algo que minha esposa teria orgulho. Ele pausou, a voz quebrando. Algo que você possa ter orgulho de fazer parte. Marina olhou para o salário no contrato. Seus olhos arregalaram. Era 10 vezes o que ganhava como garçonete. Era o suficiente para pagar todas as dívidas, para dar estabilidade para Sofia, para recomeçar. Mas então, um pensamento veio. Eu não tenho faculdade, Marina disse, baixando o papel. Não tenho diploma, não tenho experiência em gestão. Eu sou só uma garçonete que mal terminou o ensino médio. Como posso dirigir um departamento? Eduardo sorriu, um sorriso genuíno, cheio de emoção. Você tem algo que diploma nenhum ensina, ele disse. Empatia verdadeira. Você consegue olhar para um estranho e ver a dor dele. Consegue alcançar alguém que está desistindo e trazer de volta. Isso não se aprende em universidade. Isso vem da alma. Ele se inclinou para frente. MBA eu te dou, treinamento eu dou, capacitação eu dou, mas essa capacidade de enxergar humanidade em cada pessoa, isso você já tem. Isso é tudo que eu preciso. Marina cobriu o rosto com as mãos. Os soluços vieram. Anos de dor, de luta, de humilhação, de cansaço, tudo saindo de uma vez. Mas junto com a dor vinha algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Eduardo se levantou, pegou uma caixa de lenços e colocou ao lado dela. Esperou pacientemente. Não apressou. Apenas ficou ali.
Quando Marina finalmente conseguiu controlar o choro, enxugou o rosto e olhou para Eduardo. "Por quê?" ela perguntou. "Por que eu?" Eduardo pegou o bilhete amarrotado da mesa. "Porque quando eu estava na beira do abismo, você me puxou de volta sem pedir nada em troca. Agora é minha vez de te puxar de volta. E dessa vez, não vai ser só uma mão estendida." Ele colocou uma caneta ao lado do contrato. "Vai ser um recomeço inteiro." Marina olhou para a caneta, para o contrato, para Eduardo, para a vista da cidade pela janela. E pela primeira vez em anos, Marina Cardoso acreditou que merecia algo bom. Pegou a caneta e assinou. 3 semanas se passaram desde que Marina assinou o contrato. 3 semanas que pareciam um sonho do qual ela tinha medo de acordar. Marina estava sentada em seu novo escritório no 18º andar. A sala era pequena, mas tinha janelas. Luz natural entrava, iluminando a mesa de trabalho, o computador, as plantas que ela tinha trazido de casa. Na parede, um quadro com uma frase que Eduardo havia mandado emoldurar para ela. "Empatia verdadeira não se aprende, vem da alma." Marina olhava para aquelas palavras todos os dias. Ainda não acreditava completamente que aquilo era real. Bateram na porta. Marina levantou o olhar. "Entre." Eduardo abriu a porta. Trazia 2 xícaras de café nas mãos. Ofereceu uma para Marina. "Achei que pudesse precisar," ele disse, sentando na cadeira em frente à mesa. Marina aceitou o café, sorrindo. "Ainda não me acostumei com isso," ela confessou. "Com o quê?" "Com o CEO me trazendo café." Eduardo riu suavemente. "Somos colegas de trabalho agora e colegas se ajudam." Marina tomou um gole. O café estava exatamente do jeito que ela gostava. Ele tinha prestado atenção, tinha percebido. "Como está Sofia?" Eduardo perguntou. Marina sorriu mais aberto. Só de falar da filha, seus olhos brilhavam. "Bem, muito bem. Ela começou aulas de música na escola. Piano. Nunca tive como pagar antes. Ela gosta. Ama. Diz que quer ser pianista quando crescer, ou veterinária, ou astronauta. Ela muda de ideia 3 vezes por dia." Marina riu, mas havia lágrimas nos olhos. Lágrimas boas. Eduardo observou Marina. Havia algo nela que tinha mudado. Não só as roupas, não só o ambiente. Era algo interno, uma luz que tinha voltado a brilhar. "Marina," Eduardo disse ficando sério, "preciso te contar uma coisa." Marina sentiu um aperto no peito. Conhecia aquele tom. Era o tom de quem vai dizer algo difícil. "O quê?" Eduardo respirou fundo. "Minha esposa. Ela se chamava Helena." Marina ficou em silêncio, esperando. Sabia que havia mais. "Ela morreu há 2 anos. Eduardo continuou, a voz começando a falhar. "Problema de saúde. Foi rápido. Muito rápido. Na segunda-feira, estávamos planejando férias. Na sexta, ela já tinha partido." Ele pausou, enxugando o canto dos olhos. "Helena sempre me dizia que eu trabalhava demais, que eu estava construindo um império, mas perdendo minha humanidade no processo. Ela dizia que dinheiro não valeria nada se eu esquecesse das pessoas." Eduardo olhou para Marina. "Ela estaria orgulhosa de você, do que você está fazendo aqui." Marina sentiu um nó na garganta. "Eduardo, eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada," ele respondeu limpando as lágrimas. "Só queria que soubesse, queria que entendesse por que esse departamento é tão importante para mim. Não é só trabalho, é o legado dela. É a promessa que fiz no dia que a perdi, de que usaria tudo que construí para fazer diferença de verdade." Marina estendeu a mão por cima da mesa. Eduardo pegou. Eles ficaram assim por alguns segundos. 2 sobreviventes de tempestades impossíveis, segurando um ao outro em silêncio. "Helena teria te amado," Marina disse suavemente. Eduardo sorriu através das lágrimas. "E ela teria amado Sofia também." Marina piscou, surpresa. "Você quer conhecer a Sofia?" "Se você permitir," Eduardo respondeu. "Tenho sobrinha da idade dela. Pensei, talvez possamos fazer algo juntos. Um passeio, algo simples, sem pressão."
Marina sentiu o coração apertar de emoção. Ninguém nunca tinha se oferecido para passar tempo com Sofia. Ninguém além de Dona Cecília, a vizinha. Ela ia adorar, Marina disse, a voz embargada. No sábado seguinte, Marina esperava na porta do parque com Sofia. A menina estava animada, pulando de um pé para o outro. "O tio Eduardo vai chegar, mamãe?" Sofia perguntou pela quinta vez. "Vai sim, meu amor, calma. Ele é seu chefe, né?" "É, mas também é meu amigo." Sofia processou a informação com a seriedade que só crianças de 6 anos conseguem ter. "Ele é legal?" "Muito legal." "Mais legal que o tio Ricardo?" Marina sentiu um arrepio ao ouvir o nome, mas respirou fundo. Ricardo estava preso, não podia mais machucá-las. "Muito mais legal que o tio Ricardo." Um carro parou na frente do parque. Eduardo desceu. Vestia roupas casuais, jeans, camiseta simples, nada de terno. Ele queria que Sofia se sentisse à vontade. "Oi", Eduardo disse, se aproximando. Então olhou para Sofia e se ajoelhou, ficando na altura dela. "Você deve ser a Sofia." Sofia se escondeu atrás da mãe, tímida de repente. "Oi", ela disse baixinho. Eduardo sorriu. "Sua mãe me contou que você gosta de piano." Os olhos de Sofia brilharam. "Gosto. Já sei tocar 3 músicas." "3?" Eduardo fingiu espanto. "Uau, isso é muita coisa. Aposto que você vai ser pianista famosa um dia." Sofia saiu de trás de Marina, o sorriso tomando conta do rosto. "Ou veterinária, ou astronauta." Eduardo riu. "Pode ser todas as 3. Por que escolher?" Sofia gargalhou. Marina observava tudo com lágrimas nos olhos. Ver a filha assim, feliz, segura, confiante, era tudo que sempre quis. Eles entraram no parque. Sofia correu na frente, direto para os balanços. Eduardo e Marina a seguiram devagar. "Ela é incrível", Eduardo disse. "É minha vida inteira", Marina respondeu. Chegaram nos balanços. Sofia já estava subindo em um, tentando se equilibrar. "Empurra, mamãe! Empurra!" Marina começou a empurrar o balanço. Sofia ria, os cabelos voando com o vento. Eduardo ficou ali, observando. E algo dentro dele se partiu. Ele lembrou de Helena. Lembrou das conversas que tinham sobre ter filhos. Lembrou de como ela adorava crianças, de como teria sido uma mãe incrível. Lágrimas escorreram sem que ele percebesse. Marina notou. Parou de empurrar o balanço por um segundo. "Eduardo?" Ele enxugou o rosto rapidamente. "Desculpa, Helena sempre quis ter filhos. Nunca tivemos tempo, sempre deixamos para depois. E então, não teve mais depois." Marina sentiu o coração se despedaçar. "Sinto muito." Não precisa", Eduardo disse. "É só que ver a Sofia assim, ver como você é com ela, me faz perceber tudo o que perdi. E tudo que ainda posso ter, não como pai, mas como alguém que pode fazer diferença na vida de outras crianças." Ele olhou para Marina. "Quero criar um fundo, bolsas de estudo para filhos de funcionários, música, esportes, artes. Tudo que Sofia está tendo agora, quero que outras crianças tenham também. Em nome de Helena." Marina cobriu a boca, as lágrimas caindo. "Eduardo, isso é... não sei nem o que dizer. Diz que você me ajuda a fazer isso acontecer." Marina assentiu, incapaz de falar. Sofia pulou do balanço e correu até eles. "Tio Eduardo, vem brincar de pega-pega." Eduardo olhou para Marina, que sorriu e assentiu. Ele se virou para Sofia. "Corre que eu vou te pegar." Sofia gritou de alegria e saiu correndo. Eduardo foi atrás, fazendo sons de monstro que faziam a menina rir ainda mais alto. Marina ficou parada, observando. Observando a filha correndo livre, sem preocupações. Observando Eduardo sorrindo de verdade pela primeira vez. E percebeu algo. Eles tinham salvado um ao outro, mas no processo tinham criado algo maior. Uma família, não de sangue, mas de escolha, de cuidado, de amor genuíno. Segunda-feira de manhã, Marina chegou ao escritório e encontrou uma pasta sobre sua mesa. O título na capa dizia:
Casos pendentes, outras unidades. Ela abriu. Dentro havia relatórios de funcionários de outras filiais, histórias de humilhação, assédio moral, ameaças, chantagens. O estômago de Marina revirou. Havia tanto sofrimento, tanta dor escondida. Bateram na porta. Era Camila, a garçonete que tinha entregado a carta de convocação semanas atrás. Marina! Camila entrou tímida. Tem um minuto? Claro, senta. Camila sentou, nervosa. Eu sei que você agora é importante. E eu sou só uma garçonete. Mas lembra quando você disse que se alguém precisasse de ajuda podia procurar você? Marina se inclinou para a frente. Lembro. E você não é só uma garçonete. Você é minha colega. O que aconteceu? Camila respirou fundo. Tem um gerente na Unidade Sul. Ele faz coisas ruins. Comigo, com outras meninas. A gente tem medo de denunciar, medo de perder emprego, medo de ninguém acreditar. Marina sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz calma. Eu acredito em você. Camila levantou os olhos, surpresa. Acredita? Acredito. E vou investigar. Vou fazer o que for preciso para proteger você e todas as outras. Prometo. Camila começou a chorar. Marina se levantou, contornou a mesa e abraçou a colega. Deixou ela chorar no ombro. Deixou ela soltar tudo que estava guardado. E Marina percebeu. Esse era seu propósito. Não era só um cargo. Era uma missão. Ser a voz para quem não tinha voz. Ser a proteção para quem estava vulnerável. Ser o que ela precisou e não teve. Quando Camila saiu, Marina pegou o telefone e ligou para Eduardo. Precisamos conversar. Urgente. Estou descendo. 5 minutos depois, Eduardo estava no escritório dela. Marina mostrou a pasta. Contou sobre Camila, sobre o gerente. Eduardo ficou pálido de raiva. Quanto tempo isso está acontecendo? Meses, talvez anos. Eduardo fechou os punhos. Vamos acabar com isso, hoje. Ele pegou o telefone, fez 3 ligações, advogados, investigadores, recursos humanos. Em 2 horas, o gerente estava suspenso. Em 4 horas, tinha confessado tudo. Em 6 horas, estava demitido e sendo processado. Camila ligou para Marina chorando. Você fez isso. Você realmente fez. Nós fizemos. Marina corrigiu. Você teve coragem de falar. Isso é o que importa. Naquela noite, Marina voltou para casa exausta, mas realizada. Abriu a porta e encontrou Sofia desenhando na mesa da sala. Oi, meu amor. O que está desenhando? Sofia levantou o papel. Era um desenho de 3 pessoas, uma mulher, uma menina e um homem. Somos nós 3, Sofia explicou. Você, eu e o tio Eduardo. Marina sentiu o peito apertar. Por que desenhou o tio Eduardo? Sofia pensou por um momento. Porque ele fez você sorrir de novo, mamãe. Igual você faz eu sorrir. Marina se ajoelhou na frente da filha. Puxou ela para um abraço apertado. Eu te amo tanto, ela sussurrou. Eu também te amo, mamãe, e amo nossa nova vida. Marina fechou os olhos, as lágrimas caindo silenciosamente. Nova vida. Era exatamente isso. Depois de tanto tempo sobrevivendo, finalmente estavam vivendo. E tudo tinha começado com um bilhete. 7 linhas escritas por uma mulher que estava se afogando. 7 linhas que salvaram um homem que estava desistindo. E agora juntos estavam salvando outros. O ciclo de gentileza continuava e continuaria. Porque Marina aprendeu algo fundamental. Quando você salva alguém, não está apenas mudando a vida dessa pessoa. Está plantando uma semente que vai florescer em 1000 outros gestos de bondade. E essa semente, uma vez plantada, nunca mais para de crescer. 6 meses se passaram. O prédio da sede administrativa da rede Sabor e Tradição estava diferente. No hall de entrada, onde antes havia apenas o lustre imenso e piso frio de mármore, agora havia um mural. Um mural gigante com fotos. Rostos, sorrisos, histórias. Eram os funcionários,
todos eles, de todos os cargos, de todas as unidades. E no centro do mural, uma frase em letras douradas: aqui cada pessoa importa. Cada história merece ser ouvida. Cada dor merece ser cuidada. Marina estava parada em frente ao mural. Olhava para as fotos, reconhecia rostos, lembrava de histórias. Camila estava ali, sorrindo. Dona Cecília, que tinha sido contratada como conselheira comunitária, dezenas de outros que ela tinha ajudado nos últimos meses. Impressionante, não é? Marina virou. Eduardo estava ao lado dela, também observando o mural. É lindo, Marina disse, a voz embargada. Foi ideia sua, Eduardo lembrou, mas você que tornou real. Eduardo sorriu. Nós tornamos real, juntos. Eles ficaram ali em silêncio por alguns segundos. Depois Eduardo olhou o relógio. Está pronta? Marina respirou fundo. Acho que sim. Vai dar tudo certo, eu prometo. Eles caminharam juntos até o auditório. Hoje era um dia especial, muito especial. Era o lançamento oficial do programa Helena, o fundo de bolsas que Eduardo tinha criado em homenagem à esposa. Bolsas de estudo para filhos de funcionários. Música, artes, esportes, tudo que uma criança pudesse sonhar. E Marina seria quem apresentaria o programa. O auditório estava lotado. Funcionários de todas as unidades tinham vindo. Havia crianças sentadas na primeira fileira. Sofia estava entre elas, com um vestido novo, os olhos brilhando de orgulho. Marina subiu ao palco. O coração batia forte. Ela nunca tinha falado em público. Nunca imaginou que um dia estaria ali, na frente de centenas de pessoas. Olhou para o microfone. Respirou fundo. Começou. Meu nome é Marina Cardoso. E há 6 meses eu era uma garçonete que estava prestes a desistir de tudo. O auditório ficou em silêncio absoluto. Eu tinha perdido meu marido. Estava cheia de dívidas. Minha filha passava fome enquanto eu sorria para clientes, fingindo que estava tudo bem. E no pior dia da minha vida, um estranho sentou na minha mesa. Marina olhou para Eduardo, que estava sentado na primeira fileira ao lado de Sofia. Aquele homem tinha o olhar mais vazio que eu já tinha visto. E eu reconheci aquele olhar, porque era o mesmo que eu via no espelho todas as manhãs, o olhar de quem está desistindo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Ela não limpou, deixou cair. Então fiz algo que não sei explicar até hoje. Escrevi um bilhete, 7 linhas. Diz para aquele estranho não desistir. Diz que a dor que ele carregava provava que ele tinha amado de verdade. E entreguei para ele sem saber quem era, sem esperar nada em troca. Marina pausou, olhando para o público. Todos estavam com lágrimas nos olhos. O que eu não sabia é que aquele homem era Eduardo Mendes, o dono dessa empresa. E o que eu não sabia é que aquele bilhete salvaria não só a vida dele, mas a minha também. Ela limpou as lágrimas. Eduardo me ensinou algo que mudou tudo. Ele me ensinou que gentileza não é fraqueza, que empatia não é ingenuidade, e que quando você salva alguém, você também se salva. Marina olhou diretamente para Eduardo. Obrigada, por me ver quando eu era invisível, por me dar voz quando eu era silenciada, por me lembrar que eu era mais do que minhas cicatrizes. Eduardo limpava as lágrimas discretamente. Sofia segurava a mão dele. Marina voltou a atenção para o público. E hoje estou aqui para dizer uma coisa para cada um de vocês. Se você está sofrendo calado, fala. Se você está sendo humilhado, denuncia. Se você está pensando em desistir, espera, porque as coisas podem mudar. Eu sou a prova viva disso. Ela apontou para o fundo do auditório, onde uma tela gigante começou a mostrar fotos. Fotos de crianças. Filhos de funcionários que tinham recebido bolsas do programa Helena. Essas crianças agora têm oportunidades que nunca teriam. Não por caridade, mas porque seus pais trabalham aqui. E nessa empresa, finalmente, pessoas importam mais que lucro. A plateia explodiu em aplausos. Marina esperou o silêncio voltar. Helena,
Marina disse o nome da esposa de Eduardo pela primeira vez em público. Nunca me conheceu. Mas de alguma forma ela está aqui hoje, nesse programa, nesse mural, em cada vida que mudamos, porque o legado dela não morreu com ela. Vive em cada gesto de bondade que fazemos. Eduardo fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Marina concluiu, a voz firme apesar da emoção. Então eu faço um pedido para vocês. Quando saírem daqui hoje, façam algo. Algo pequeno. Um sorriso genuíno. Uma palavra gentil. Um bilhete para alguém que está sofrendo. Porque vocês nunca sabem. Aquele gesto pequeno pode salvar uma vida. Salvou a minha. Salvou a do Eduardo. E pode salvar a de alguém que vocês nem imaginam. Ela respirou fundo. Obrigada. O auditório explodiu. Não era só aplauso, era ovação. Pessoas levantaram, gritaram, choraram. Marina desceu do palco e foi direto para Sofia, que correu e pulou em seus braços. Você foi incrível, mamãe. Incrível! Marina abraçou a filha com força. Eduardo se aproximou. Colocou a mão no ombro de Marina. Helena teria amado esse discurso. Marina sorriu através das lágrimas. Espero que ela esteja orgulhosa. Está, Eduardo disse com certeza. Eu sei que está. 3 horas depois, quando todos já tinham ido embora, Marina estava no escritório dela, organizando papéis. Bateram na porta. Entre! Uma mulher jovem entrou. Marina não a reconheceu. Posso ajudar? Marina perguntou. A mulher hesitou. Depois tirou um envelope do bolso. Eu trabalho na Unidade Leste e preciso de ajuda. Marina reconheceu aquele olhar. O olhar de desespero, de medo, de quem está afogando. Senta, Marina disse gentilmente. Me conta tudo. A mulher sentou, começou a falar, contou sobre assédio, sobre humilhação, sobre noites sem dormir, pensando em desistir. Marina ouviu tudo, sem interromper, sem julgar, apenas ouviu. Quando a mulher terminou, Marina pegou uma caneta e um papel. Você não está sozinha, Marina disse, escrevendo algo. E você vai sair disso, eu prometo. Ela dobrou o papel e entregou para a mulher. A mulher abriu, leu. Começou a chorar. No papel estava escrito: sei que está com medo, mas você é mais forte do que imagina e não está sozinha nessa luta. Vamos vencer juntas. Marina. A mulher olhou para Marina. Você escreveu um bilhete para mim. Marina sorriu. Alguém uma vez me salvou com um bilhete. Agora é minha vez de salvar outras pessoas da mesma forma. A mulher abraçou Marina com força. Obrigada. Muito obrigada. Quando a mulher saiu, Marina ficou sozinha no escritório. Olhou pela janela. A cidade se estendia lá embaixo, cheia de luzes, cheia de pessoas, cada uma com sua história, cada uma com suas dores. E ela percebeu algo. Ela não era mais a garçonete quebrada que entrou naquela chuva meses atrás. Era alguém novo, alguém mais forte. Não porque a dor tinha ido embora, mas porque tinha aprendido a transformar dor em propósito. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Eduardo. Obrigado por tudo que você faz. Helena estaria orgulhosa. Eu estou orgulhoso. E Marina sorriu. Digitou de volta. Obrigado por me lembrar que gentileza muda o mundo. Um bilhete de cada vez. M. Ela desligou o computador. Pegou a bolsa, mas antes de sair, olhou uma última vez para o quadro na parede. Empatia verdadeira não se aprende, vem da alma. E então, numa gaveta da mesa, Marina viu algo que tinha esquecido ali. Era o bilhete original. O bilhete que ela tinha escrito para Eduardo naquela noite chuvosa. Ele tinha devolvido para ela semanas atrás, dizendo: guarda, quando achar que não está fazendo diferença, lê de novo. E lembra que você salvou uma vida com 7 linhas. Marina pegou o bilhete, leu as palavras que tinha escrito meses atrás e percebeu que aquelas palavras não eram só para Eduardo, eram para ela mesma também. Se está pensando em desistir de tudo hoje, por favor, não desista. O mundo ainda precisa de você.
Marina dobrou o bilhete com cuidado, guardou na bolsa, apagou a luz do escritório e saiu. Lá fora, a noite estava clara, sem chuva, só estrelas. Marina olhou para cima e sussurrou para o universo: "Obrigada, Helena, por emprestar ele para mim quando eu mais precisava, por me ensinar que ainda existem pessoas boas no mundo e por me lembrar que gentileza é a coisa mais poderosa que existe." Uma brisa suave soprou e Marina sentiu, no fundo da alma, que Helena tinha ouvido. Ela pegou o ônibus para casa. Quando chegou, Sofia já estava dormindo. Marina beijou a testa da filha, cobriu ela com o cobertor e sussurrou: "Um dia, quando você crescer, vai entender que a vida pode te derrubar 1000 vezes, mas se você escolher ser gentil, mesmo no meio da dor, você nunca vai estar realmente caída, porque gentileza levanta não só quem recebe, levanta quem dá também." Marina saiu do quarto, sentou no sofá e, pela primeira vez em anos, não sentiu peso nos ombros. Sentiu paz, porque ela tinha aprendido a lição mais importante de todas. Não importa quão quebrado você esteja, não importa quão escura seja a noite, se você estender a mão para alguém, você nunca estará sozinho na escuridão. E às vezes, salvar alguém é o que nos salva também. 1 ano depois, o restaurante Sabor em Tradição, onde tudo começou, ganhou uma placa na entrada. A placa dizia: "Neste local, um bilhete mudou 2 vidas, e essas 2 vidas mudaram milhares de outras. Que cada pessoa que entrar aqui lembre: gentileza não é fraqueza, é a força que muda o mundo." E embaixo, emoldurado atrás de um vidro, estava o bilhete original. As 7 linhas que salvaram Eduardo. As 7 linhas que salvaram Marina. As 7 linhas que provaram que, no final, todos nós precisamos uns dos outros. E que, às vezes, um gesto pequeno pode criar um ciclo infinito de bondade.